Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar um assento. Quero saudar os nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Convidar você que não é inscrito, que se inscreva, ative o sininho. Todo domingo tem uma mensagem nova aqui no canal. Compartilhe. Estamos no estudo da exposição da carta aos Efésios. A última mensagem foi no capítulo 1 e hoje faremos menção no capítulo de número 2. Amém? Efésios, capítulo de número 2. Vamos estar fazendo a leitura do texto a partir do versículo de número 4. E nós vamos estar tratando aqui sobre este capítulo, relembrando um pouquinho do que falamos no capítulo 1 e fazendo aqui menção do capítulo de número 2. Efésios, capítulo 2, verso 4. Quem encontrou, diga, vou morar no céu. Vou morar no céu. Amém, irmãos? Que está escrito assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criaturas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Amém? Amém. Falamos no capítulo 1 sobre redenção, arrependimento. Falamos no capítulo 1 sobre o sangue de Jesus que nos salvou, que nos alcançou. Agora no capítulo de número 2, o capítulo 2 ele se divide em duas partes, né? Nós falamos desta graça no capítulo 2, nos primeiros versículos, e em seguida, a partir do versículo 11, nós vamos ver Paulo falando da união, né? Que agora já não são mais dois povos, pastor, porque até aqui você vê alguns evangelistas, pregoando para gentios, outros pregoando só para os judeus, né? Até então Pedro não acreditava muito nisso de os gentios também serem chamados. Então Paulo, estando preso, né? Essa é uma das cartas que a gente chama de cartas que veio da prisão. Efésios é uma das cartas que onde é preso, Paulo estava preso, tanto que nós vamos ver isso aí lá para o capítulo 3, nós vamos ver quando ele declara eu que sou um prisioneiro de Cristo e tal. Mas na próxima mensagem nós vamos ver essa questão da prisão, o que ele passa lá. Mas agora nós vamos ver, através desses versículos, irmãos, algumas observações, quando no versículo 4 ele declara, diz, mas Deus é riquíssimo em misericórdia. Irmãos, nunca peça, e cuidado, de verdade, quando a gente pede justiça, né? Eu lhe aconselho como pastor, pautado na palavra de Deus, peça misericórdia, irmãos. Porque se for pela justiça, irmão, o que é que nós merecemos? Olhando para dentro de nós, que somos, o próprio texto diz, nós que éramos mortos. Então o que é que nós merecemos? Pela justiça, a morte. Não tem outro caminho para nós. Como trapos de imundície pecador, né? Como o próprio texto diz, que éramos mortos nas nossas ofensas. Então, é o nosso pecado, a nossa falha, a nossa transgressão. E aqui ele deixa bem claro aos irmãos de Efésios, e que abrange, que a carta ela é escrita direcionada para a igreja de Efésios, mas ela abrange a todos nós até os dias de hoje. Não só a igreja de Efésios, o povo de Efésios, mas também aos circunvizinhos, à Grécia, toda aonde se alcançasse a palavra de Deus, nós íamos encontrar pessoas mortas. Essa morte aqui não é uma morte física. As pessoas estão andando,
Mas o que ele quer dizer é uma morte espiritual. Por quê? Porque nós estamos mortos em ofensas, ou seja, em pecados, em calúnias. Então, a palavra vem dizer que, por conta dessa graça, aí nós temos uma segunda chance, Ricardo. Aí, por conta dessa graça, Diácono Gabriel, ele nos vivificou. Antes, nós estávamos mortos em ofensa. Mas agora, por conta desta graça, deste sacrifício gratuito, desta palavra que Jesus nos dá, através da vida de Paulo, ele nos vivificou. E não foi de maneira gratuita, nós somos operários. A graça é dele. Não foi nós que escolhemos. Veio de Deus. Isso é um dom de Deus, não provém de nós. Não tem nada em nós, nada, pastor. Não importa que a igreja está linda, que o pastor dirige a igreja com maestria, que os irmãos têm aprendido, crescido, que a construção vai aumentar, que a reforma... Não importa. Isso é obra. Ele nos vivificou para isso, para sermos trabalhadores na sua obra, e não para ser salvos. Quando diz nos vivificou, vivificou do pecado. A salvação, ela vem pela graça. Isso é um dom de Deus. E aí alguns estudiosos começam, né? Porque sempre tem aqueles que querem ver o texto e encontrar contradições. Porque tendo nós, versículo 5, tendo nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, peraí. Aí, aqui é onde vem, né? Aquela questão. Então, a fé não provém de mim, a fé provém de Deus? Porque o mesmo verso que diz, isso não vem de vós. Não é seu. É dom de Deus. E Deus é quem nos dá os dons, irmãos. Os dons, aqui o que o escritor quer dizer, é que o dom, pastor, não é algo que nós temos. Não é algo que nós... Eu vejo pessoas, pastor, quando nós falamos de dons, eu, durante algum tempo, no ministério, eu sempre fazia uma temática, dizia assim, ser santo ainda que sou jovem. E aí eu pegava pequenos, pastor. Quando eu digo pequenos, eram pessoas que eram novas na fé. Podia ter 50 anos, não tem problema. Mas era nova na fé. Tinha acabado de aceitar Jesus, estava começando a caminhar. Aí você fala, será que essa pessoa tem um talento? Se nós não dermos oportunidade, nós não vamos descobrir. Aqui nós temos o testemunho vivo do Gabriel, que durante muito tempo a gente sofreu querendo um baixista, e aí o baixista sempre esteve em nosso meio, só faltava a oportunidade. Talvez a coragem, porque Deus nos depositou algo, não provém de nós, é isso que ele está dizendo. Agora vem cá, você acredita nisso que Deus depositou em você? Você crê nisso que Deus depositou em você? Porque não é dom seu, isso provém de Deus. O que nós precisamos entender e acreditar pelo conhecimento da palavra é que o dom de Deus está em nós. Nós temos que acreditar nele, buscá-lo e fazê-lo. E aí, pastor, de onde você menos espera, sai um pregador, sai um cantor, sai um tocador, sai um justo, sai um trabalhador. Por quê? Porque nós precisamos, irmão, a obra precisa. Então, Deus tem nos depositado este dom. E este dom primeiro é a fé. Porque a fé é um elemento importante do fruto do Espírito. É um elemento que nós temos que sempre estar alimentando. Porque na luta, pastor, nós vivemos numa batalha, irmão. Não sei se os irmãos sabem. Nós vivemos numa batalha espiritual. O corpo milita contra as coisas do corpo. E o Espírito milita das coisas do Espírito. Aí olha para dentro de você. O que você tem alimentado mais em sua vida? Porque o que você mais alimentar é o que vai vencer. O seu inimigo não é o seu vizinho da direita, ou o ministério maior ou menor. O nosso inimigo, ele está nas regiões celestiais, nas potestades. Esse é o nosso inimigo. Às vezes, a gente sai para evangelizar e ministrar, igual eu ouvi outro dia, alguém dizendo assim, eu não gosto de igreja. Eu falei, eu também não. Eu não gosto de crente. Eu falei, pronto, damos certinho, também não gosto. Mas Deus não me escolheu para gostar. Não sou eu que tenho que gostar ou não gostar. E é isso que as pessoas precisam entender.
Porque se eu fosse fazer somente o que eu gosto, aí era praia, churrasco, era só alegria, futebol, era só as coisas que o mundo tem para me oferecer, que me dão prazeres momentâneos. Agora, não provém nós fazermos, e é por isso que ser cristão é abrir mão, é negar-se a si mesmo, é negar, falar, eu posso fazer isso? Eu até posso, mas eu não devo, eu não quero, e eu não vou fazer. Por quê? Porque primeiro ele me amou, e segundo este amou, eu vou honrar. Olha lá o versículo 4, Deus é riquíssimo em misericórdia, ou em amor, em algumas traduções está escrito também. Irmãos, a gente sai e a pessoa fala, eu não gosto de crente, eu não gosto de ir para a igreja. Deus me ama porque eu não mato, eu não roubo, eu não estupro. Olha a distorção que nós temos em nossa mente. Quem foi que falou que Satanás é contra isso aí? Satanás não está nem aí se você faz obra de caridade. Satanás não está nem aí se você não mata ou não rouba. Ele não se opõe a nada dessas coisas. Para ele, tanto faz você. Você pode não fazer e não praticar nada dessas coisas. Naquele grande dia, ele vai falar, vem para cá. Ele vai falar, você vai falar para ele, Satanás, eu nem gosto de você. Ele vai falar, não tem problema não, pode vir assim mesmo. Eu nem acreditava em você, tem problema não, pode vir assim mesmo. Vai entrar, não tem. Porque Satanás se opõe a Jesus Cristo. Todos aqueles que confessarem a Jesus Cristo, esses serão opositores de Satanás. É a ele que ele se opõe, e é pela graça. Quando nós aceitamos essa graça, quando nós entendemos que essa graça chegou até nós, que não provém de nós, é dom de Deus, Satanás vai se opor a você nesse momento, oh glória. É agora que quando ele fala, ele entendeu. Ele entendeu porque Satanás não é contra a boa moralidade. Não, e nem a favor da imoralidade. Ele se opõe a Jesus Cristo. E toda vez que nós confessamos Jesus Cristo, toda vez que nós pregamos sobre Jesus Cristo, toda vez que nós falamos de Jesus Cristo, ele vai se levantar contra nós, porque ele é opositor. Ele vai fazer o papel dele, que é se opor a Jesus. Todavia, ele vai se opor a Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então a fé, irmão, é um dom de Deus? Mas você precisa alimentá-la. E é por isso que nós estamos aqui reunidos. Porque o dom ele vai estar pequenininho aí no seu coração. Agora, quando nós alimentamos essa fé, acreditamos e vamos lendo a Escritura, conhecendo mais de Deus, buscando mais em santidade, o Espírito Santo vem sobre nós, ele vai nos vivificando. Pode vir uma tonelada, irmão. Pode vir um opositor. É igual bater no muro de concreto, Gabriel. Bate e cai. Você não entendeu? Vou aplicar. Ele vai se opor a você. Ele vai te atentar. Ele vai te colocar na prova. Isso aí ele vai. Porque Deus só aprova aquele, só põe na prova aquele que ele aprovou, irmãos. Quem ele não aprovou. É igual a parábola lá, a história do irmão que fala assim, mas você não põe na prova quem está em cima do muro. Mas aí perguntaram para Satanás, ele falou, não, o muro é meu. Então quem está em cima do muro não está em Cristo. Porque tem muita gente que gosta. No outro domingo eu vou na igreja, no outro domingo eu vou para o baile, no outro domingo eu vou para o parque. E por último, se der tempo, igual o pastor falou aqui, é muito bom e é muito importante isso. Devemos falar até mais vezes, quando tiver mais gente. Porque essa primícia, pastor, essas primeiras horas, a gente acabou de passar uma noite tranquila, Então nós não estamos cheios de raiva do dia, ou de decepção, ou de trânsito que a gente pegou. Não. Essa primícia entregue para Deus é algo valiosíssimo, irmão. Essa primeira hora que nós já acordamos, e quando nós acordamos, nós já estamos preparados, já é diferente. Quando você levanta e vai se limpar, ir no banheiro, escovar dente para ir trabalhar. Mas no domingo é diferente, pastor. No domingo você já separa a melhor roupa, não é mais a roupa de trabalho, você conhece? Agora é a roupa que eu vou para o culto. Porque nós já estamos preparados. Você já vai dormir, Clarinha, preparado que domingo é culto, de manhã. Você vê a diferença desta fé? E é aqui onde nós alimentamos. Não, versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ponto.
Irmãos, isso aqui é importante. Por quê? A gente vai falar assim, não, eu não vou me gloriar de nada. E aí eu vou falar de mim mesmo, porque falar dos outros é fácil, é bom falar da gente. Há 1 ano e meio atrás, eu sentava ali na bateria, eu falava, gente, tem paciência comigo. Não era assim, Gabriel? Eu sou baixista, eu não sei tocar bateria. Por quê? Porque o bom operário, ele vê a necessidade. Se a obra tem uma necessidade, e você é um trabalhador, você vai lá e ocupa o espaço que está sendo necessário. Sou pastor, o dia que Deus preparar um baterista, irmão, vai ser a maior alegria. Vou saber que as minhas orações e as orações da igreja foram atendidas. Porque Deus vai enviar alguém de ofício. Até lá, eis-me aqui, Senhor. Esse é o trabalhador. Ah, mas o senhor é pastor. E daí? Não importa a eclésia ou a erudição que você tem. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, se Deus nos dá e nos chama, então nós vamos ser cobrados. Então, nós temos que fazer por onde? Mas quem falou que eu não me vangloriei agora depois de 1 ano? 1 ano estudando, ensaiando. Cheguei para o colega e falei, estou tocando bem. Isso, irmão, só porque é um instrumento. Meu irmão Ulisses, nosso professor aqui, nosso sempre amigo, nosso irmão em Cristo, ele pegava muito no meu pé. Ele falava, não vou chamar você para tocar. Para. Quantas vezes nós ensaiava aqui, ele falava, para. Ele ia lá, pastor, sentava, é aqui, faz isso, tenta fazer isso. Eu não consigo. Agora eu falei, aí Ulisses, ele fala, vem tocar comigo. Você entende o que eu estou tentando dizer aqui com esse versículo 9? Que às vezes Deus não nos dá as coisas, porque Ele sabe que nós vamos se vangloriar, irmão. Ele conhece a gente de dentro para fora, irmão. Não adianta a gente falar, não, irmão. Sabe o que é jogador de futebol? Igual o Gabriel, a gente fez uma reunião aqui, o Gabrielzinho, meu sobrinho, é jogador de futebol. E aí, Gabriel quer dizer, não, eu acho que a gente está indo bem e tal, porque veja bem, é só a gente continuar. Parecia um jogador, mas é entrevista com o jogador. E por mais que a gente fale aquilo que o outro quer ouvir, em algum momento, irmãos, a gente vai falhar. Ei, eu me lembro que há 6 meses atrás, 1 ano atrás, mais ou menos, nós podíamos fazer a nota que fosse aqui, Ricardo. O líder não ia nem tchum, né? A gente, pastor, hoje ele conseguiu ver 1/3 que o Ricardo estava tocando errado. Estava batendo o dedinho no lugar errado. Ele, peraí, irmão. Sabe o que é isso, irmão? É dom de Deus. Você está entendendo? No meio de um acorde que tem 5 notas ou 3 notas, uma tônica, uma terça, uma quinta, e aí e eu ainda me confundi. Falei, não, tá certo. Falei, não. Aí depois eu falei, não, tá certo mesmo. A nota é sustenida, então não pode ser. Tá certo, parabéns, muito bem. Pode ser que não pareça aos olhos de muitos, falar, mas isso aí não é nada. Mas musicalmente falando, quem entende de música vai saber que faz uma diferença grande. Então entendo, irmão, se uma nota faz diferença, agora você vai entender o que eu vou falar. Você que falta faz diferença. A cadeira que está vazia faz diferença. É um copo a menos para ceiar. É um a menos até para tomar o café ali, pastor. É um a menos para a gente olhar no olho ali na hora da comunhão. Então, se uma nota, no meio de um acorde que tem 4 notas, faz diferença, Gabriel, imagina uma alma que não veio. Imagina uma pessoa que falhou, imagina uma pessoa que desistiu, ou um obreiro que falou não vou mais pregar, ou um tocador que falou não vou mais tocar. Se uma simples nota dentro de um acorde faz diferença no nosso ouvido, por que aqui uma alma não vai fazer diferença na igreja, não vai fazer diferença no reino, não vai fazer diferença no céu, irmãos? Você é importante. Pastor, mas eu não faço nada. Mas a sua presença motiva alguém a fazer. Alguém só vai preparar um lanche a mais se você vir. Porque quando você faz, você não vem, faltou. Se o tecladista não vem, falta. Se o baterista não vem, e se o pastor resolver a desistir, você faz falta. E eu não estou falando isso para vangloriar. Estou falando porque é dom de Deus. É a obra. Tem certas coisas que você fala, pastor, eu não consigo. Não. O dia que você abandonar agora vai doer. Mas como diz o Sherman, vai doer, mas vai sarar. Vai doer. O dia que você abandonar essa arrogância que nós temos dentro de nós,
e achar que nós é alguma coisa, você pode ter certeza que aí esse dom vai brotar. Ah, mas eu não consigo. Não, porque você é arrogante. Mas no dia que você deixar a arrogância de lado e buscar o dom que Deus te deu lá dentro, na intimidade. Eu não estou dizendo, agora pronto, todo mundo vai sair pregando, vai sair tocando. Não, irmãos. Não tem a ver com fazeres, tem a ver com amor. O amar, o a fazer. O amor. Eita. Certa feita nós fizemos um ensaio aqui, pastor. E deu tudo errado, irmão. O Gabriel desceu desse tamanho, brabo. Falou, ninguém estudou, ninguém escutou, que não sei o quê. Deu tudo errado, nós fomos embora, todo mundo chateado. Falei, rapaz, como que pode, né? Só que ele estava certo. Mas doeu na hora, roupa. E como doeu. Cheguei em casa, falei, rapaz, o Gabriel sentou o chicote. Aí, no ouvido. E fui olhar, falei, vou pegar aqui a minha parte, né? Porque se nós somos um corpo e não deu certo, então eu como membro, vou buscar aqui e desempenhei. Nós passamos 2 horas numa segunda-feira, saiu nada, pastor. Nada. Isso aqui eu quero dizer para você, quando a gente se entrega para a coisa. Quando foi na outra segunda-feira, 15 minutos. Não foi mais 15, Gabriel, não. Foi 15 minutos, pastor. Nós passamos a música 3 vezes e ninguém errou. Falei, e aí, Gabriel? Ele falou, é quando todo mundo se empenha, quando o corpo todo está na mesma ênfase, na mesma diretriz, no mesmo espírito, não há ferrolho, não há barreiras, que suporte, nós vamos vencer, vai transpor. Talvez você mesmo está edificando uma barreira e está camuflando o dom, mas eu quero te dizer que não provém de você, é dom de Deus. Mas abra mão dentro de você, que esse versículo 9, para que nós não se vangloriem de nada. Gente, Paulo que era Paulo, irmão. Ele não tinha nenhuma pretensão, muito pelo contrário, a pretensão dele era matar os cristãos. Era prender, era açoitar. Essa era a pretensão dele. Mas quando nós temos um encontro com Cristo, a nossa rota muda. Em Atos capítulo 9, um simples episódio, como tantos que acontecem em nossa vida, acontece na vida de Paulo, mas ela é majestosa, pastor. É um episódio fenomenal, que até os dias de hoje nós falamos, nós contamos, e nós edificamos a nossa fé através desse encontro verdadeiro com Jesus Cristo, a saber que Jesus Cristo nos conhece, a saber que Ele sabe quem é você e o que você faz, Ele te conhece, não é só você que conhece Ele, Ele também te conhece, e aí é onde está a diferença. A nossa vida vai mudar, as nossas atitudes vão mudar, o Espírito de Deus vai habitar em nós, e é por isso que no capítulo 2, lá no verso 10, ele diz, porque somos feituras sua. Nós somos, irmãos, instrumentos de um plano perfeito de salvação. Mas Deus não encontrando em nós algo que pudesse suportar o sacrifício, Jesus falou, deixa essa para mim. Deixa essa comigo, pastor. É igual o Hulk falando, deixa que esse trem aí eu estralo, deixa comigo. Fui feito para isso. O plano é perfeito. O plano de Deus era perfeito, é perfeito. Ele não falha. E nós somos criaturas deste plano imensurável de Deus, este plano infalível de Deus, que é pela graça encontrada em Jesus Cristo, pelo dom depositado em nós, nós somos salvos da ira de Deus, somos salvos da ofensa, somos salvos do pecado, lavado, remido e restaurado por Ele, por intermédio dEle, para Ele, e o plano perfeito de Deus se cumprirá e não tardará. Para nós finalizarmos e já introduzirmos o capítulo 3, nós vamos ver o versículo 18, irmãos. Como eu disse, Paulo está tentando, de alguma forma, falar para as pessoas esquecer a distinção de tradição. Porque o judeu, pastor, ele não queria se misturar com o ímpio ou com o gentio, quer dizer, não, ele é impuro.
Ele come carnes que nós não comemos. Pastora Maria? Ele é um povo diferente. No templo já tinha o pátio que era separado dos judeus. Olha a separação. Então não é Deus que separa, quem separa é o homem. Mas agora, olha o versículo 18, ele diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Oh, glória! Isso aqui para um judeu ortodoxo, pastor, fala que o mesmo Espírito que habita em mim vai habitar no gentil. Não vou aceitar. Mas, irmãos, se nós olharmos para trás, eu nasci a 3.000 quilômetros de distância daqui, pastor. E olha onde Deus me trouxe, pastor. Então, se a gente olhar para trás, temos 2 pais, 4 avós, 8 tataravós, 16, vai indo. Aí nós se sente tão bom, nós é crente, eu não me misturo com esse povo aí, dá um bando. Aí você olha um pouquinho para trás, nós descendemos um do outro. Temos uma linhagem, um parentesco. Então Deus nos uniu no mesmo Espírito, irmão. Crentes e não crentes, gentios e judeus, por amor, Ele nos salvou, pela graça Ele nos alcançou, nada provém de nós, tudo é do Pai, e o plano é dEle, pela graça dEle é que nós somos salvos, e que nós vamos ver que a união dos povos e a miscigenação. É claro que quando a Bíblia foi escrita, pastor, são muitos autores, alguns livros que não têm autor definido, como a carta aos Hebreus, se não me falha a memória, que a gente direciona muito para Paulo, né? Por conta da escrita, enfim, não quero entrar aqui numa questão teológica e falar aqui algumas coisas que não devem. Eu acho que a linguagem tem que ser simples, a graça é infinita. Que diferença faz para mim se foi Paulo ou se foi João que escreveu? O que importa é o Espírito de Deus que nos deu o discernimento para que essa escritura sagrada chegue em nossos corações, habite em nós e nos mude de dentro para fora. Ah, pastor, já estou na igreja há 10 anos, nunca mudei. Então, desculpe, irmão, você não conhece Jesus. Você não entende quem é Jesus. Você pode até, academicamente, saber até mais da Bíblia do que eu, ou do que o pastor, academicamente. Você vai estudar e vai conhecer. O conhecimento, irmão, é dado a todos que buscam. Agora, o Espírito de Deus, que está aqui no versículo 18, que nos une, irmão, é dado por Deus. E aí, irmão, não adianta. Não vai encontrar nenhum predicado em nós, eloquência, oratória, que vai nos dar esse Espírito, porque ele provém de Deus, é para Deus, são todas as coisas em Cristo Jesus. A salvação é por intermédio dele. Ah, pastor, mas aí vem o negócio da predestinação, de não sei o quê. Irmãos, por que nós amamos a Deus? Igreja, responda. Porque primeiro ele nos amou. Foi ele que nos amou primeiro. Foi ele que nos encontrou primeiro. Foi ele que nos resgatou primeiro. E nós aqui achando que é alguma coisa, pastora Maria. E nós aqui achando que a nossa eloquência, o nosso estudo vai servir para alguma coisa. Eu falo para vocês com veracidade, na verdade, nos meus 18 anos de crente, quanto mais os caras estudam, quanto mais se aprofunda, quanto mais viram acadêmicos, mais se distanciam de Deus. Mais param de dar exemplo. A eloquência vira grande demais. Qualquer coisa já querem bater de frente. Tudo quer saber. Não, mas eu não entendo isso aqui. Eu quero que eu não quero. Para quê? Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas reveladas aos homens são para os homens. As coisas que não são reveladas para os homens, quem sou eu para querer saber os segredos de Deus? Agora, tudo eu tenho que pegar uma frase e destrinchar, e fazer exegese, e hermenêutica. Eu não estou dizendo que você não deve estudar. Claro que nós devemos estudar e temos que abrir a nossa mente. Mas se esse estudo vai te tirar de Cristo, então não estuda, irmão. Vai só orar que é melhor. Escuta o teu pastor. Vai orando, consagrando e lendo a Bíblia, sem cunho de estudo teológico.
Se essa teologia vai te afastar do Espírito de Deus. Se essa teologia vai te afastar da graça. A graça, ela foi dada a cada um de nós. Por Deus Pai. Amém? E que em ambos nós possamos, em Cristo Jesus, estarmos firmados contra as astutas ciladas que o inimigo nos causa, irmãos. Amém? Você que acompanhou essa mensagem até aqui, eu quero te convidar a ser um evangelista de Jesus, a ser um membro da Igreja de Jesus. Nós estamos na rua Dedalion, 184, Jardim del Fiore, em Perus. Venha nos visitar. Venha tomar um café da manhã no domingo conosco. Compartilhe essa mensagem. Traga alguém para Jesus. Seja você um evangelista de Deus. Amém? Até aqui o Senhor tem me dado. Até aqui provém do Espírito. Se eu passar daqui, provém de mim. Irmãos, de mim, irmão. Eu só sei pôr piso e azulejo, pastor. Amém? Que Deus abençoe aos irmãos. Aplauda o Senhor com alegria. Eu devolvo o microfone ao pastor.